Então, tá bom, gente. Meu nome é João Luiz Corá Silva. Eu abrevio para João Corá porque se eu fosse falar meu nome toda vez, seria uma perca de tempo, né? Eu sou mestrando, orientador é o Carlos, aqui do programa mesmo. Eu tenho mestrado em filosofia também, terminei agora, fiz meio que os dois juntos, assim. E, bom, o que mais? O meu tema, tá, é a atitude fenomenológica em James Hillman, né, e especialmente a partir da primeira obra do Hillman, que é o Emotion, né? É um nome extensíssimo também, que em algum momento eu vou apresentar para vocês, tá? Mas ficamos com o primeiro nome da obra, que é o título, né? É o Emotion. E como essa atitude fenomenológica, que vai ser fundamentada e sedimentada nessa primeira obra, tem seus desdobramentos em obras posteriores, como Revendo a Psicologia e o Pensamento do Coração, por exemplo, né? Ah, Pessoal, só localizando a pesquisa, o campo da psicologia analítica, ele tem três escolas, tá? Basicamente, os clássicos, a arquetípica, que o grande nome é o James Hillman, talvez seja o grande nome pós-junguiano, e o desenvolvimentista do Fordham, tá certo? A primeira obra aí o João vai explicar melhor, mas a primeira obra escrita, digamos assim, do Hillman foi a tese de doutorado dele, Emotions, e quase não tem pesquisa sobre isso. É onde, de certa forma, ele vai fundamentar. O que é interessante? Enquanto o Jung, de certa forma, trabalha com uma epistemologia do Kant, kantiana, digamos assim, romântica, o Hillman entra com uma atitude muito mais moderna, no sentido do pensamento pós-moderno, da fenomenologia, dos questionamentos das essências e por aí afora, tá certo? Então, é extremamente interessante ver essa questão do emotions, que é uma coisa muito específica, que as pessoas normalmente não conhecem, para fundamentar a psicologia arquetípica, tá certo? tá bom, obrigado, professor. Então, tudo começa, né, no problema de pesquisa, né? Então, geralmente, quando a gente vai lá fazer a nossa pesquisa, a gente pensa sempre, qual que é a minha pergunta de pesquisa, né? Então, o problema é assim, né? Qual que é o problema, na verdade, né? É possível, né, uma leitura da obra do Hillman, do pensamento dele, a partir de um horizonte epistemológico fenomenológico ou fenomenológico existencial? É possível a gente encontrar esse horizonte epistemológico no pensamento do Hillman? E se é possível encontrar isso, uma atitude fenomenológica em Hillman, né, aonde que a gente encontra isso? Como que isso se desenha ali na obra dele, né? Como que a gente vai delinear isso, né? E é exatamente por isso que a gente escolheu começar pelo Emotion, né? Porque ali a gente encontra elementos da fenomenologia, né? E inclusive o Hillman cita os fenomenólogos, como a gente vai ver, né? A gente vai ver isso melhor. Então, assim, para introduzir, né, isso, a gente precisa começar falando que o James Hillman é um pós-junguiano, né? Não é só um pós-junguiano, né? Ele é um dos grandes fomentadores desse movimento, a gente pode chamar de um movimento pós-junguiano, que acontece ali nos anos 70, né? Então, e o que é esse movimento pós-junguiano? É uma tentativa, né, de acordo com os comentadores do Hillman, de se deslocar um pouco, assim, do círculo, né, dos junguianos clássicos ali, né? E também uma tentativa de construir, ou melhor, rever essas ideias num contexto pós-moderno, né? Essas ideias da psicologia analítica clássica, né? Quem faz essa distinção, como o professor mencionou, sobre os pós-jungianos, é o Andrew Samuels, né? Não é assim, não há uma, de modo assim geral, né? Algumas pessoas contestam isso também, né? Mas de acordo com essa distinção, né? Do Andrew Samuels, a gente pode dizer que existem os pós-jungianos e que existe uma psicologia analítica clássica, que é a psicologia do Jung. Então, tá bom, ok. Então, a gente pode pensar aqui que a psicologia arquetípica, ela é um desdobramento da psicologia analítica, né, clássica.
mas é também um desdobramento crítico que revê ideias base, assim, digamos, né, ou perspectivas. Né? A gente poderia mencionar, né, só de modo geral, para não ficar só na introdução do trabalho, né, que como ideia geral, assim, a gente poderia pensar que o James Hillman dá um passo para fora do pensar a imaginação só no interior do sujeito, para pensar a imaginação na cultura, né, na história, né, nas ideias. Então, há um deslocamento de pensar, por exemplo, as imagens estão no sujeito. Não, não é no sujeito, né? Essa psique está fora do sujeito, né? E aí a gente chega no Anima Mundi em algum momento, né? Ok. Então, o foco da arquetípica é o quê? É o arquetípico, né? E o que que é esse arquetípico? É, como está escrito aqui, a manifestação imagética em todas as dimensões da vida humana. Então, o pressuposto é esse, né? Todas as dimensões da vida humana, a gente pode pensar o que é aqui? A arte, né? A cultura, né? O pensamento, as ideias, tudo é perpassado por essa, pelas imagens, né? Por essa manifestação imagética. Então, de alguma maneira, esse é o foco da psicologia arquetípica, né? Essas manifestações imagéticas, ou essa imaginação, que, de alguma maneira, constitui não só o indivíduo, mas a cultura, né? E por isso que a gente chama de um movimento, né? Não é só uma psicologia, mas um movimento imaginal, né? Um movimento imaginário. Tá bom. Então, além da psicologia analítica, a gente vê outras influências, né, do James Hillman, né? Por exemplo, Corbin, o Quereni, né, Platão, né, Heráclito, como a gente vai ver um pouco melhor, assim, de forma mais aprofundada, né? Também uma influência da literatura, né? O John Keats, o James Joyce, né? Então a gente vai ver que o Hillman ele tem assim uma pluralidade de autores que ele consulta, que ele lê, né, e que ele se apropria à sua maneira, né? Ele se apropria desses autores à sua maneira para construir a sua própria teoria, né, de alguma maneira. Tá. Então, como eu já falei, uma atualização, talvez, né, há assim, a presença da psicologia analítica de Jung, né, é fundamental para ele, né, mas ao mesmo tempo há uma atualização dessas ideias em um novo contexto, né, podemos dizer assim. E como que se dá esse novo contexto, né, que a gente pode dizer que é um novo mundo, né, um novo mundo pós-junguiano? Por que essa brincadeira com o mundo, né? Porque o mundo é uma entidade metafísica, né? Então, quando a gente fala de um novo mundo, a gente fala de um novo sistema teórico, né, de novas abstrações teóricas, né, que são necessárias nesse novo contexto. Então, quando a pós-modernidade se abre, ela exige novas ideias, né, novos pensamentos, novos modos de ver, né. Então, a gente pode pensar, por exemplo, entre essas atualizações, a gente poderia citar a diversidade no lugar da unidade, né. Então, ao invés de pensar um self, né, ao invés de pensar um self como uma unidade central da psique, não, a psique é plural, né, politeísta, né. Ao invés de pensar, né, a partir de ideias metafísicas, estáticas, né, o arquétipo é uma coisa inacessível lá, né, e que transcende o mundo empírico. Ao invés de pensar dessa maneira, não, são concepções, perspectivas, né, perspectivas fenomenológicas. Então, não é inacessível ao pensamento, né, é uma perspectiva possível. Então, abre, né, abre a ideia de arquétipo de uma coisa que é luminosa e que está distante da experiência e aproxima o arquétipo para a experiência, para a vivência imediata, né. E também isso só acontece também devido à mudança também, uma outra reversão, né, da concepção de que é possível conhecer isso, né, esse arquétipo, ou suas qualidades substanciais, suas propriedades, né, para uma concepção de uma alma que é fugaz, né.
E aí a gente talvez poderia mencionar o Heráclito e a própria fenomenologia, né? Que pensa essa alma como sempre fugaz, né? Difícil de capturar, né? São perspectivas possíveis, né? Que se dão num momento, mas já desaparecem logo em seguida. Tá bom. Então, como o professor mencionou, né, o foco, né, volta-se para a aparência fenomenológica do arquétipo, ao invés da coisa em si kantiana, né? Isso de acordo com esses autores. O próprio Hillman fala isso, né? Então, não vai pensar o arquétipo como uma coisa em si lá, né? Mas como aparências fenomenológicas, né? Imagens que se dão, né, a cada momento e logo em seguida desaparecem de novo. Então, a gente, só para, última coisa da introdução, é para pensar assim, de acordo com esse comentador, o Tessey, né, David Tessey, ele fala que o Hillman tem momentos, né, na obra dele. Então, você tem esse momento clínico, né, que é quando ele ainda estava vinculado lá ao Instituto Jungiano de Zurique, aí depois um momento crítico, né, que é o momento que ele rompe com o Instituto Jungiano, e aí começa um movimento lá, que é o próprio movimento pós-jungiano, que começa nessa época. Aí o momento Anima Mundi, né, coloco um I aqui, né, que com obras como Pensamento do Coração, essa coisa toda, e bastante voltado lá para o neoplatonismo daí, né, tentando fundamentar isso de alguma maneira. E a partir dos anos 90 a gente tem um momento pop, que o que esse autor chama de pop. Por quê? Porque é um momento em que o Hillman começa a escrever de forma leiga, de alguma maneira, assim, para tentar acessar mais público, de modo geral, né? E aí é o Código do Ser, aqueles livros mais best-seller dele, né? É quase como se ele abandonasse ali, a linguagem acadêmica, né? Ou usasse as ideias de uma forma um pouco mais solta, assim, né? Então, tudo bem. E esse momento emergencial, na verdade, foi uma coisa que eu inventei, tá bom? Porque não tem no teste isso. Esse momento emergencial, onde eu coloquei o emotion, né, que é uma obra que vem antes desse momento clínico. Então, é a única obra que vem antes, a primeira obra que é o emotion que a gente vai falar. Então, tá, como objetivo, como eu já falei aqui, né, o objetivo da pesquisa é analisar essa presença, né, analisar essa presença de uma atitude fenomenológica, né, na obra de James Hillman, né, a partir da tese de doutorado Emotion, né, a Comprehensive Phenomenology of Theories and Their Meanings for Therapy. Falei que esse negócio é gigante, né, tipo, nome enorme, né, só o título já é o suficiente, então tá bom, Emotion, né, e também apontar para os possíveis desdobramentos e implicações em Revendo, né, e outras obras. Então, para isso, a gente vai primeiro, né, passar por essas bases filosóficas, a partir da biografia, né, que é a biografia escrita pelo Dick Russell, né, publicada em 2013, né, em seus anos de estudo, né, até a escrita da tese em 1959. Depois, né, a gente vai apresentar essas escolas fenomenológicas, né, mas que são citadas pelo Hillman no Emotion, né? O Hillman vai citar o Russell, né, e o Sartre, né? Principalmente essa ideia de voltar às coisas mesmas e colocar entre parênteses. E a obra do Sartre, Emoções. O Sartre tem uma obra chamada Emoções, né? Então tem tudo a ver, né? O Hillman foi lá, leu a obra do Sartre e, bom, tá, como metodologia, então a gente vai fazer o quê, né, gente? É um método que é meio esquisito falar isso, mas assim, um método filosófico, digamos assim, tá? E como que é esse método filosófico? É uma pesquisa, né, bibliográfica, claro que é uma pesquisa bibliográfica, né? Não faz, como que você vai fazer um método filosófico de campo, né? É que tem como? Não sei, não sei se tem. Mas enfim, uma pesquisa, então, bibliográfica e exploratória. O que, que significa uma pesquisa exploratória em filosofia, né, com o método filosófico? É uma pesquisa que tem uma hipótese e que busca verificar essa hipótese através dos conceitos.
Então tá, a hipótese é de que há uma atitude fenomenológica, como que, comparando os conceitos ali, a gente chega nisso, pode chegar nisso ou não. Então, ok, beleza. Daí, para os autores da fenomenologia, a gente vai usar ideias do Russell, essa outra obra do Sartre, Esboço para uma teoria das emoções, que eu já falei, e os comentadores, né, o Tessey, o Casey, o Andrew Samuels, o Broke, e o Gustavo Beck, e etc. Né, eu não sei, vocês que querem pesquisar Hillman, né, e têm esse interesse em pesquisar James Hillman, psicologia arquetípica, esse centro de estudos aqui, ó, Pacifica Graduate Institute, localizado em Santa Bárbara, na Califórnia, é o maior centro de estudos de psicologia arquetípica, assim, do mundo, eu acho. A Patricia Berry está lá, né? A Patricia Berry dá aula lá. O Hillman já deu aula lá. É extremamente interessante, assim, gente. Então, tá, como desenvolvimento da pesquisa. Beleza. Então, a gente tem 3 capítulos nessa pesquisa, tá? O primeiro capítulo tem esse nome aqui, Bases Filosóficas e Epistemológicas. Mas o que, que é esse primeiro capítulo? É basicamente assim, um apegado, não sei se é essa palavra, não é apegado. É uma tentativa de varrer, assim, como um panorama geral, né, através da biografia, principalmente os anos de estudo do Hillman, né, o que ele leu, o que ele leu, o que ele não leu, né, o que ele não leu, não tem como, né, mas o que ele leu, né, objetivamente falando. Então, esses anos de estudo, eles começam em 1947 e vão até a publicação do Emotion, lá em 1959. Né? Então, o Hillman estudou no Sorbonne, lá em Paris, né, em 1947. Ele estudou no Trinity College, né, em Dublin, né, em 49. E em Paris, né, então nesses 2 lugares ele fez cursos assim, né? Em Paris ele fez um curso de literatura, né, em Dublin ele estudou filosofia, psicologia, né? Em Paris ele gostava do curso de literatura, mas tinha um outro curso lá que ele não gostava, ele não ia muito, daí ele ficava indo em tipo lugares, cafés, assim, ficava indo em museus, vendo orquestras, então, tipo, ele não gostava, nessa época ele não gostava muito, assim, o que acontece, gente, na história do Hillman, ele foi enfermeiro da Marinha, né, então ele passou por um momento, assim, de intenso fervor político, assim, ele tinha um pensamento político muito forte, mas aí depois que ele escolheu ir estudar em Paris, mudou isso, parece que essa questão política se tornou uma questão estética, e aí ele começou ter pensamentos tipo isso aqui que ele fala em carta, ó, ver através dos sentidos e não da mente, né? Tipo, começou a falar coisas do tipo a arte é mais real do que a própria realidade, umas coisas desse tipo, sabe? E a ler literatura, John Keats, né? E fazer essa igualação entre beleza e verdade. Aí, tá, beleza. Como conclusão disso aqui, tá? Como conclusão disso aqui, isso aqui é importante mencionar porque em 1960 ele foi à primeira conferência de Eranos, né? E lá ele teve contato com esse biólogo filósofo Adolf Portman. E esse cara ele propõe uma leitura fenomenológica das imagens dos animais. Né? E aí depois a gente vai ver lá em Dream Animals, né? Que ele faz essa mesma leitura fenomenológica. Aí, em 1965, ele faz a primeira conferência dele mesmo, né, que se chama Criatividade Psicológica, que é um capítulo do mito da análise, né, aquele livro, Mito da Análise. E o que basicamente é isso? É ele se utilizando do método fenomenológico, né, sobre o mito de Eros e Psique. Então, basicamente, veja, o que a gente vê aqui, né, nesse primeiro capítulo, né? Há elementos fenomenológicos e platônicos ao mesmo tempo, elementos platônicos e não platônicos. Então, aqui começa a se desenhar aquilo que é uma conclusão que a gente chegou,
que há uma tensão no pensamento do Hillman entre fenomenologia e platonismo, neoplatonismo. Aí, entrando no emotion, ok, que é a última parte do trabalho, a gente, como o professor até mencionou, né, o emotion é a tese de doutoramento e tal, né, ele escreveu lá na Universidade de Zurique, ele estava ao mesmo tempo fazendo a formação lá como analista no instituto e escrevendo a tese. E tá, ok. O que que é a tese dele de modo geral? É uma revisão fenomenológica das teorias sobre as emoções em psicologia. Então, o que que ele faz? Ele pega todas as teorias sobre as emoções e aplica o método fenomenológico. Né? O que que é esse aplicar o método fenomenológico? Ele coloca entre parênteses essas teorias, né? Coloca elas entre parênteses e pensa elas como aparências fenomenológicas. Né? Cada uma delas é um significado possível sobre o complexo fenômeno das emoções. Então, o fenômeno das emoções, ele vai ver como um fenômeno da alma, que é mais complexo do que as teorias dizem sobre ele. Então, cada uma das teorias é um significado, entende? Então, ele parte de uma crítica à ciência moderna, ao pragmatismo, ao materialismo, e principalmente uma crítica às teorias intrapsicológicas. Tá bom. Então, a escolha metodológica, quando ele vai tentar publicar essa primeira obra, vai ser criticada, né, tanto pelos filósofos quanto pelos cientistas, né, dizendo que, poxa, mas ele escolheu um método filosófico, né, para falar de psicologia e tal, né, e, enfim, peraí, ele está falando de Aristóteles, né, isso vai, enfim, o que ele está querendo fazer aí, né? Mas qual que é a finalidade, o objetivo do Hillman em voltar lá na filosofia clássica, em voltar na fenomenologia, nesse background filosófico? É exatamente pensar as emoções como significantes, né? As emoções como significantes, né? E não como teorias, né, pragmáticas que reduzem o fenômeno da alma, entende? Beleza. Então, a gente vai ver em primeiro lugar que ele, na escolha do método, na parte 1 dessa obra, ele vai escolher o método fenomenológico. Objetivamente, assim, ele vai escolher esse método. Né? Ele vai dizer, ele vai citar o Russell, né? O colocar entre parênteses e voltar às coisas mesmas. Né? Então, como eu disse para vocês, o objetivo é colocar entre parênteses as teorias sobre as emoções, né, para alcançar uma compreensão mais ampla daquilo que ele chama do todo das emoções. Né? Esse todo das emoções é a alma, né? Então, uma compreensão mais ampla da alma. Né? Beleza. Aí ele vai usar o Sartre, ele vai citar o Sartre, né? E especialmente esse livro do Sartre sobre emoções, e a atitude do Sartre, né, de pensar as emoções como significativas. Então, ao invés de pensar as emoções como objetos, né, como a ciência fazia, né, a psicologia fazia, tentando medir as emoções, quantificar as emoções, o que ele vai fazer? Não, peraí, as emoções são significantes, né, elas significam imediatamente. Né, e aí depois a gente vê lá em Revendo, quando ele fala isso, né, a alma é significativa, né? A alma busca significado. Então, veja, a gente sai daquela perspectiva cartesiana, né, que separa o sujeito observador do objeto observado e vai para uma perspectiva que considera o fenômeno como ele se dá imediatamente, significativamente, né, significativamente. E aí é interessante que na parte 2 ele vai citar de novo o Sartre, e o Sartre, isso é uma coisa assim que eu achei fantástico, porque o Sartre fala que as emoções fazem parte de uma categoria que é um mundo mágico. Eu fiquei assim, cacete, não, isso daqui é Hillman, né? Tipo, como assim? Tipo, ele realmente, efetivamente leu isso, né? Então, desculpa pelo palavrão, gente. Ainda na parte 1,
ainda na parte um da obra, ele vai dizer assim, ó, ok, mas espera aí, né, a fenomenologia não começa, né, em Russell, na verdade ela já está presente em Tertuliano, e aí você fica, não, pera, o que que ele está dizendo, né? Quem é Tertuliano? Tertuliano é um padre apologista do século II depois de Cristo. Então, e aí ele vai dizer o quê? Ah, o Tertuliano já falava de um conhecimento fenomenológico quando falava de um conhecimento da alma. E aí você vê que essa atitude fenomenológica no Hillman se constrói a partir de uma amarração ali que ele mesmo faz da teoria do Tertuliano, lá, o pensamento platônico do século II depois de Cristo, com a fenomenologia moderna do Russell e do Sartre. Então, aí você começa de novo a apontar para aquela tensão epistemológica, né? Entre um pensamento platônico em Hillman e fenomenológico, que se complementam. É extremamente interessante isso. Tá, ok. Aí na parte 2 do trabalho, né, dessa obra, a gente vê que os primeiros capítulos, ele vai fazer aquela crítica à ciência moderna que eu mencionei, principalmente as teorias que têm esse ponto de vista fisiológico, anatômico, biológico, né? Então, ele vai fazer primeiro uma crítica a isso aqui. Depois, nos capítulos posteriores, ele começa a apresentar o fio condutor da tese, né? Que é o quê? As emoções são fenômenos significativos a partir de si mesmos, né? Para além do sujeito subjetivo e da consciência. Então ele começa a pegar as teorias da fenomenologia para pensar, para expor como as emoções são fenômenos objetivos para além do sujeito subjetivo, para além da consciência, como elas configuram um campo próprio, assim. Então ele se utiliza de autores da Gestalt e do Sartre principalmente para falar isso, para falar isso. E aí depois a gente vê nas obras posteriores que é disso que ele está falando, quando ele diz assim, né? A alma está para além do sujeito subjetivo, né? A alma está para além do ego, né? O ego é apenas como que ele fala? O zelador ali, né? Tá, beleza. Ok, então na parte 2 ele vai citar lá o Sartre, né? Fenomenologia existencial, e vai dizer, as emoções são significantes em si mesmas, elas são um campo objetivo, e elas configuram uma situação existencial, né? Um campo relacional. Então, beleza. Quando ele fala isso, ele relaciona essa situação, essa existência, né, esse campo relacional das emoções, com a ideia de inconsciente coletivo do Jung, né? E, ao mesmo tempo, dizendo que esse campo é a alma, né? Aí é o Tertuliano. Então, de novo, você vê essa relação, né, entre uma atitude fenomenológica e o platonismo e a psicologia profunda do Jung, né? Isso aqui tudo constituindo o que a gente poderia chamar de uma atitude da sua própria atitude fenomenológica, né? Tá bom. Essa última parte aqui é só um adendo, assim, né? Porque quando ele cita o Sartre e diz que o Sartre fala lá, né, que as emoções configuram esse mundo mágico, né, que as emoções precipitam a consciência determinista em um mundo mágico, né? Então, o que ele está fazendo aqui, né? Parece que isso aqui, né, é aquilo que depois, nas obras posteriores, vai aparecer como o logos mágico, o logos imaginário, né, uma consciência metafórica, uma consciência imaginal, né, em oposição a essa outra consciência determinista e unilateral. Tá. Na última parte, né, da obra, que tem três partes, o Emotion, ele vai usar a teoria do Aristóteles das quatro causas. Como a gente sabe, a teoria do Aristóteles das quatro causas é um princípio metafísico, né? Então, beleza. Começa por aí, né? Primeiro, em alguns momentos ele vai falar assim, que essas causas, cada uma delas é uma aparência fenomenológica, né? Então a gente poderia entender que, tudo bem,
Ele está pegando essa teoria para entender cada uma dessas causas como aparências fenomenológicas. Ok, tá bom. Mas aí, em algum outro momento do trabalho, ele fala que, peraí, que não, que é um fundamento metafísico do todo complexo das emoções. Então, quando ele faz isso, ele dá um passinho a mais, né? Um passinho a mais e sai da experiência pro metafísico. E aí a gente vê de novo essa relação entre horas ele tem uma atitude fenomenológica que fica com a experiência, que fica com a imagem, horas ele faz esse movimento metafísico em busca de princípios e causas primeiras, assim, né? Tá, como resultado, então, como o professor falou, eu vou defender em setembro, então eu estou basicamente usando esse momento para elaborar a apresentação já, sabe? Eu até acho que tem que mudar bastante coisa, inclusive, mas tudo bem, não tem problema. Então, como resultado, a gente pode dizer, primeiro, que como o fenômeno das emoções é um fenômeno da alma, não é possível ter uma perspectiva só científica sobre esse fenômeno. Ele precisa de vários significados. Não é que precisa, é que há vários significados possíveis, entende? Há vários significados possíveis. Então, exatamente por isso, isso exige uma atitude fenomenológica, né, de colocar essas teorias entre parênteses para compreender elas como aparências fenomenológicas de um complexo fenômeno da alma. Ok. Então, a gente vê o que aqui, gente, como resultado? A construção de uma atitude fenomenológica própria, né, e uma apropriação da fenomenologia à sua maneira. O que ele está relacionando? O método de colocar entre parênteses do Russell, a atitude fenomenológica do Sartre, né, que pensa o fenômeno da alma ou as emoções como significantes em si mesmas, e o Tertuliano, né, que pensa o conhecimento fenomenológico como um conhecimento da alma, que é o conhecimento. O que é um conhecimento da alma? Um conhecimento do coração, né, que o Tertuliano fala, né, o conhecimento do coração, o conhecimento da fé, um negócio assim. Porque o Tertuliano, como eu falei, ele é um padre apologista, né? Então, ele é um dos primeiros expoentes do pensamento cristão, né? Então, veja, o Hillman faz uma mistura, assim, né, nesses autores para chegar à sua própria atitude fenomenológica. Ok. Além disso, o Hillman vai fazer uma relação entre o movimento fenomenológico com a amplificação, com a ideia de amplificação da psicologia analítica, né? Então, ele vai falar assim, o movimento fenomenológico é circular, né? Circunambulácio, né? Um rodar em torno do fenômeno e tal. Depois, no Revendo, a gente vê que esse movimento circular é o mesmo movimento da alma, como Plotino apresenta. Então, nesse ponto, a gente faz uma relação, de novo, com o neoplatonismo e a fenomenologia, né? Ele está lendo a fenomenologia como neoplatônica, platônica e misturando essas duas coisas. Então, como a gente coloca aqui, né? Incorporando elementos platônicos, neoplatônicos em sua atitude fenomenológica. Aí eu coloquei como considerações finais, o que eu coloquei aqui? Que, assim, tendo em vista que há uma atitude fenomenológica, né? Agora a gente está passando pelo processo seletivo lá do doutorado, a ideia seria pensar como que essa atitude fenomenológica ressoa nas obras posteriores, né? Ou como que a gente pode encontrar uma concepção fenomenológica da alma, né? Uma alma que é pensada fenomenologicamente também. E daí relacionando a ideia neoplatônica de Hillman, né, com a atitude fenomenológica. Ok, a gente sabe que lá no Revendo, por exemplo, a fenomenologia vai aparecer a partir da sua, o Casey chama, né, o Ed Casey chama de via negativa, né, que é o enxergar através. Né? Então, há uma atitude fenomenológica a partir de se enxergar através dos fenômenos. Mas, ao mesmo tempo, a gente encontra aspectos neoplatônicos, metafísicos, né, o Corbin, o neoplatonismo. Então, como que se dá essa relação, né, entre esse elemento neoplatônico e o elemento fenomenológico?
Aí coloquei como um adendo só assim, que também tem essa questão estética, né, com a literatura e tal. E essas são as referências. Eu coloquei as que eu usei aqui no slide, né, o Beck, o Brook, o Russell, etc. Jung também, né, e agradecimentos às pessoas, bom, minha noiva que não está aqui, não pôde vir, meus pais, né, e minhas irmãs e amigos. É isso.